Tá vendo aí mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho. Inscreva-se aí no nosso canal, apoie se puder, seja membro. Vem com a gente para mudar o Brasil. Valeu, forte abraço. Então, o que é isso aí? Solve e coagula. Agora, se você chegar no Brasil e dizer, olha, para você entender um pouco o processo político, você precisa estudar algo de alquimia, eles vão rir na sua cara. Quando, na verdade, todos os estrategistas políticos do mundo sabem disso. Agora, para você saber disso, você precisa ter estudado um pouco. E você precisa ter, não é você estudar a coisa especializada na qual você está interessado por motivos práticos no momento. E muito menos que você está interessado para passar de ano, para tirar um diploma. Você precisa entrar na cultura humana. Vamos dizer, no mínimo, cultura ocidental. Então, o cânone ocidental, bom, ele não é o suprassumo, ele não é o máximo. Se você pensar, por exemplo, no Oriente Islâmico, você tem mais e melhores poetas do que no Ocidente inteiro. E o Irã sozinho tem mais e melhores filósofos do que a Europa inteira. Então você pode ampliar, depois pode e deve ampliar. Mas se você não pega nem o que está mais próximo de você, então você não tem um vocabulário comum para você discutir com outros intelectuais do mesmo nível. Então, a aquisição do cânone é um elemento fundamental para o desenvolvimento da sua inteligência. Você não vai usar para nada, tá certo? Porque não se trata de subsidiar a sua ação, tá certo? Mas trata de subsidiar você. Né? Você não está pensando na ação, você está consertando o agente primeiro. Então, isso aí é tudo uma ação imanente. O que você aprende fica em você. Para que isso se expresse depois sob a forma de uma ação e de uma ação pública, bom, transcorre muito tempo. E a primeira ação que é obrigatória é o trabalho que você mesmo vai fazer em cima desse cânone. O seu trabalho de compreensão disso, isso serão as suas obras. Você não está mudando nada na ordem das coisas, você não está fazendo uma reforma administrativa, você não está, resolvendo o famoso problema da fome no Nordeste, o qual não existe. Né? E o brasileiro é um povo muito bem alimentado. O brasileiro falta sapato, moradia, transporte, serviço médico. A única coisa que não falta é comida. A comida do Brasil até era uns anos atrás, anormalmente barata. Mas o próprio fato de você lançar uma campanha contra a fome, quando o que está faltando não é comida, e sim tudo ou mais, ele já é uma prova de alienação. Porque a fome é um símbolo da miséria geral. Não é? Você pode tomar o símbolo pelo simbolizado, e aí você está espalhando confusão. Então, falei miséria, eu fui saber o que era miséria era quando fui para a Romênia, antes eu não sabia, não. Eu tenho que imaginar que miséria é aquilo que tem no Brasil. Na Romênia tem leproso andando na rua, gente. Você já viu isso no Brasil? Na Romênia tem hordas de cachorros soltos na rua que podem estraçalhar você em 1 minuto. Tem isso, né? Tem exércitos de meninos de rua pedindo esmola. Fizeram a contar em São Paulo quantos meninos de rua tinha em São Paulo, a cidade de 20 milhões de habitantes, tinha 5 mil. 80% deles tinha casa, pai e mãe. Então os meninos de rua são um problema no Brasil? São um problema de você dar umas palmadas na bunda do cara e mandar eles para casa. É esse o único problema. Mas na Romênia não. Eles não tinham mesmo para onde ir. Você vê, na Romênia, o McDonald's era um restaurante de luxo. A gente economizava meses para ir no McDonald's. Eu vi isso com esses 2 olhos. Eu fiquei com vergonha da choradeira brasileira. Aqui você vê também choradeira. Você vê os negros aqui chorando o tempo todo. Que eles são oprimidos, que eles são discriminados, etc, etc. Os negros americanos são a 18ª economia do mundo. Superior à da Arábia Saudita. Superior à da Suécia. Então você imagina, assim, o bisavô desses caras foi escravo, porra. Ele chegou aqui no fundo do poço. 2 gerações depois ele está no topo. E quanto mais sobe, mais reclama.
Isso aí é total alienação, é incapacidade de você julgar a situação real. Então, aí surge o problema, o que eu devo ler? Você deve ler aquilo que todos sempre leram em toda parte. Você deve ler Homero, deve ler Shakespeare, deve ler Dante, deve ler Goethe, né? Isso, você fazer o cânone. Eu fiz o seguinte artifício quando eu era jovem. Eu li a história da literatura ocidental do Carpo e, na margem, eu ia anotando os nomes de cada autor importante que eu iria ler pelo resto da minha vida. E eu estou cumprindo esse programa ainda hoje. Tem autores que eu marquei lá aos 18 anos e que só agora comprei o livro. Eu nunca saí disso e esse programa me fez muitíssimo bem. Porque, em primeiro lugar, você adquire um senso da proporção dos vários valores que estão em jogo. E, evidentemente, você supõe que se você entra num debate literário com alguém, o seu interlocutor tem a mesma referência, ele sabe do que você está falando. E não é só referência erudita, não. É referência de símbolos, de emoções, de experiências internas, que para as outras pessoas não tem sequer nome. Se você adquire esta retaguarda, às vezes a menção de um nome de uma pessoa já te abre um universo inteiro. Né? Se você falar, por exemplo, da experiência da natureza nos livros do Émile Zola e no livro do Frank Norris, qualquer americano culto entende imediatamente o que você está falando. E essas coisas servem de ponto de comparação para o debate sobre a vida real, inclusive a vida política. Então, entendendo como a falta disso é uma coisa grave, né? É a Torre de Babel, gente. Então, corrigir isto só tem um jeito. Traz a lista do cânone e começa a ler agora. Talvez dentro de 10 anos você comece a participar mentalmente, imaginativamente, do que o Mortimer Adler chamava com razão a grande conversação. Ou seja, o que você fala significa algo dentro de uma escala humana geral, não só na escala de Villa-Nhocunyé ou da repartição pública onde você trabalha ou da maldita faculdade que você está frequentando. Muito bem. Eu não vou fazer um intervalo hoje, porque hoje nós vamos ter que terminar em tempo de nós comermos alguma coisa. Então passamos para perguntas imediatamente. O quê? Quer me dar o seu café para eu ponto para você? Vou pegar um café para você. Pode pensar 2 minutos aí, daí solta as perguntas, que já são 7h20 no meu relógio. E nós não podemos passar das 8 horas. Pode vir perguntas por aí também. Uma coisa importante também é o seguinte: não existe nenhuma tendência pública voltada ao desenvolvimento da inteligência. Não existe. Né? Pode existir, vou fazer um cursinho, você vai fazer tais exercícios, etc, etc. Isso nunca funciona. Porque a inteligência se exerce na realidade. Você aprender a resolver um monte de probleminha hipotético te torna habilíssimo em resolver probleminhas hipotéticos. E, na verdade, e sempre será uma inteligência especializada. Inteligência verbal, inteligência matemática, inteligência espacial, ou inteligência social, como eles chamam. Bom, na verdade, você usa tudo isso ao mesmo tempo, sem poder diferenciar essas coisas. Né? Tem perguntas aqui. Diga. Tem uma série de perguntas. Há uma série de perguntas que foram enviadas ao longo da semana e que elas estão falando mais ou menos sobre a mesma coisa.
Então, vou fazer uma só. Que é... Alguns falam assim, como resolver a questão sobre a distração, né, quando está estudando e acaba pulando de um assunto para outro. E a mesma pergunta, né, feita de outra forma, assim, quando a gente tem vários focos de atenção, se isso prejudica o desenvolvimento inteligente, e como lidar com isso? Olha, eu te dou 2 exemplos. No século XVIII existia um grande cientista, biólogo, chamado Barão Cuvier. Cuvier era muito rico, morava num castelo, e no castelo tinha um corredor, e nesse corredor tinha várias bibliotecas e vários laboratórios de diversos assuntos. Ele ficava o dia inteiro transitando de um para o outro. Quer dizer, estava estudando um negócio aqui, cansou, muda de assunto, cansou, muda de assunto, cansou, muda de assunto. O geógrafo, Richard Burton, é homônimo do ator, não era tão rico, então ele tinha apenas 16 mesas, uma para cada assunto, e ele passava o dia inteiro mudando de assunto. Não há o menor problema. Eu leio 15, 20 livros ao mesmo tempo, sempre fiz isso. O problema da distração não é distração, você simplesmente perdeu o interesse, então você vai tratar de outra coisa, depois desse interesse volta. Tente dar um sentido circular a isso. Tente voltar sempre, né? Mas não adianta forçar além da medida do seu interesse real. Talvez, ligado a essa questão, você pudesse falar um pouco da importância da prática da meditação. Peraí. Talvez para subsidiar um pouco essa resposta, fosse possível refletir um pouco sobre o tema da importância da meditação na vida intelectual. Muito bem, então, Hugo de São Vítor tem um escrito que eu considero um material quase obrigatório, isso aí está no meu site, que chama Pensar, Meditar e Contemplar. Entende? O que é pensar? Pensar é você simplesmente transitar de uma ideia para outra. Você faz isso quase que automaticamente. Às vezes você tem que dirigir um pouco o fluxo do pensamento, mas é simplesmente uma fileira de pensamentos. Meditar é fazer o contrário. Você partir de uma ideia e rastrear para trás a origem dela. Aquela pergunta que eu sempre falo, de onde você tirou essa ideia? Eu sei que não adianta fazer essa pergunta, porque as pessoas respondem justificando a ideia. Daí eu tenho que repetir a pergunta com outra forma. Eu não perguntei as razões que fundamentam a ideia, eu perguntei a origem dela. Da onde você a tirou? Em 100% dos casos as pessoas não sabem, né? Então você pode ter tirado a ideia de uma experiência, da imaginação, de algo que você leu, tá certo? Então você pode rastrear no sentido histórico e só aí você pode rastrear os seus fundamentos. Porque a hora que você sabe a origem, por exemplo, de onde aquilo saiu na sua experiência, bom, você pode analisar a experiência para ver se a própria experiência que você teve não limitou a sua compreensão do problema. Ontem mesmo estava exemplificando como eu tirei a ideia das direções do espaço da minha criação de tartaruga, né? Eu nem sabia que tinha esse nome, né? Muitas vezes, tem muitas ideias importantes que aparecem para nós na infância e nós não sabemos o nome dela, e depois nós adquirimos outras ideias na escola em vez de desenvolver as que nós já tínhamos. Ora, a ideia que tem uma raiz na experiência, ela significa alguma coisa, ela tem um valor, não é isso? E você não deve se afastar dela, você deve aprofundá-la, porque essas são as ideias que você realmente tem. E por fim, diz Hugo São Vítor, o que é contemplar? Contemplar é você ver os fios entrecruzados de várias meditações e contemplar como um conjunto. Então, assim, é como a construção de uma catedral, onde você tem centenas de linhas de força que se entrecruzam para manter de pé um edifício. Agora, tem pessoas que dizem que a meditação é não pensar em nada, o que é absolutamente impossível. Posso falar uma pergunta? Pode, mas faça bem, faça aqui. Professor, eu acho que hoje o senhor falou uma coisa muito maravilhosa, que é assumir a condição humana na sua plenitude. E uma outra coisa que o senhor disse é de como a ignorância pode ser uma heresia, até uma blasfêmia, uma ofensa a Deus. E eu iria fazer uma pergunta, ou talvez pedir que o senhor falasse um pouquinho mais
de como, com essa riqueza imensa dos padres, dos textos de Agostinho, de Santo Agostinho, de São Tomás, de outros padres da igreja, a gente não ouve um padre lendo um pedacinho que seja dessa literatura maravilhosa, que seria a música para os nossos ouvidos e um louvor a Deus imenso, que é a obra, que é essa catedral, que é o conhecimento humano que foi construído. Não é? Eu gostaria que o senhor enfatizasse isso para a gente, por favor. Então, olha, se você ler os Evangelhos, você procura observar se alguma vez Nosso Senhor Jesus Cristo ligou para a opinião da plateia. Não posso fazer tal coisa porque vai pegar mal. Não, ele fazia exatamente o que pegava mal. E isso aí é o inverso do que as pessoas hoje chamam de religião. A religião é um conjunto de normas para você ter uma conduta decente perante a opinião pública. Quer dizer, você já começa na blasfêmia direta. Você inverteu tudo. Quer dizer, o mundo, o que chama o mundo, o que é o mundo? O mundo é o falatório. Né? O pessoal também entende tudo errado. Os inimigos da alma são o mundo, o diabo e a carne. Eles não sabem o que é isso. Quer dizer, o mundo é isso que vocês estão cultuando. Não é um mundo físico, o planeta Terra. Não é. Esse aí não tem culpa de nada. O mundo é a atmosfera mundana. O que é a atmosfera mundana? O falatório. E você ter medo do falatório? Bom, existem 3 aspectos do culto, que é o temor, o amor e a obediência. No caso, você pode não gostar do falatório, mas você o teme e o obedece. Então, esse é o seu Deus. Você entende que isso é exatamente o inverso do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, o que é o ensinamento de Jesus Cristo? Deus sonda os rins e os corações. Quer dizer, Ele sabe o que você está pensando por dentro. Agora, a pergunta é a seguinte: você sabe? Ou você esconde as suas ideias de você mesmo e só admite aquelas mais bonitinhas? Você sabe, você está consciente das suas tensões internas? Ou você faz de conta que você é um bloco de coerência igualzinho ao modelito pregado pelo pastor ou pelo padre? Então, isso quer dizer que, sem algum conhecimento prático, na verdade, da alma humana, e o que a literatura vai nos dar é um conhecimento prático e não um conhecimento teórico. A literatura consiste eminentemente de histórias, são vidas imaginárias, tá certo? Nas quais, evidentemente, nós nos reconhecemos, por mais que os personagens sejam diferentes de nós. Por quê? Porque nós não somos iguais a eles, mas temos a possibilidade de ser. Se você lê a história de um criminoso, fala, bom, não cometi crime nenhum, mas eu poderia ter cometido. Os fatores que estão em jogo na alma do criminoso são mais ou menos os mesmos que estão em jogo na minha alma, só que eu acabei, por sorte ou por outro motivo, adquirindo um formato diferente. Então, também você compreender as pessoas, bom, é o grau mais baixo e mais indispensável da compaixão. Por que é compaixão? É você sentir a mesma coisa. Mas no Brasil, quando aparece alguma conduta que você não gosta, a primeira coisa que você faz é não compreendê-la. Ou seja, você não se identifica com ela nem imaginariamente. Claro que há condutas que estão além da sua possibilidade de se identificar. Tem alguns, chegou no limite, daqui para dentro eu não posso entender mais. Então você saiu da área do humano, entrou num outro negócio. Ou no patológico, ou talvez até no diabólico. O absurdo você não pode compreender. E o absurdo também existe. E ele também existe dentro de você. Então, até isso você pode compreender. Compreender que é absurdo e compreender que não dá para compreender é compreender. Não é isso? Quer dizer, está o negócio do mapa da ignorância. O que me faltaria saber para compreender aquilo que eu já sei? Então, vocês barram no limite, daqui para dentro não dá para compreender. Mas se você não tem sequer, vamos dizer, o sentimento da compaixão com o outro, porque você simplesmente não entende e não quer compreender, porque você não quer se contaminar daquilo. Você não quer sujar a sua linda autoimagem. Você não, claro que você também não é obrigado. Bom, agora eu vou contar em público todos os meus pecados. Não, isso é uma coisa que tem
na igreja ortodoxa e em algumas igrejas protestantes. Eu acho isso completamente absurdo. Né? Porque, primeiro, as pessoas que estão ouvindo, é uma plateia anônima, você não sabe quem vai compreender, quem não vai compreender, você não sabe se aquilo vai fazer bem para eles ou vai fazer mal. Não é isso? Então eu ainda sou partidário da boa e velha confissão, né, para um padre que nem sabe quem você é, de preferência. E se ele souber, ele vai fazer de conta que não sabe. Né? Então, ora, a confissão não adianta nada se você não faz primeiro o exame de consciência. O que é o exame de consciência? São perguntas que você faz para você mesmo. No livro do Adolphe Tanqueray tem uma lista de 100 perguntas. Né? Em geral, das 100 você cometeu 99. Só que você não sabia. Então, à medida que você vai tendo essa visão, e que você sabe que mesmo a confissão e a comunhão não vão curar você, elas vão te absolver dos pecados que você cometeu até aquele momento, para que no dia seguinte você possa fazer tudo de novo. Então, você entende a dificuldade da vida humana. E você entende por que existe a misericórdia divina. Porque é o que está na Bíblia, está em Isaías. Ele diz para Deus que se você fosse julgar tudo com exatidão, quem sobraria de pé? Então existe uma espécie de matemática divina que abole as leis da matemática, e concede o perdão a quem não merece. Eu sempre rezo pedindo a salvação, não porque eu mereça, mas porque eu preciso dela. Eu não mereço, mas eu preciso. Então, você adquirir esta consciência, você tem que entender que todos os seres humanos são iguais a você, nesse sentido. E que, vamos dizer, a boa conduta aparente é um culto mundano. Claro que você tem o dever de não escandalizar as pessoas, isso aí também. E tem coisas que não pode fazer porque você vai. O que é escandalizar? Escandalizar é mostrar para ele algo que esculacha com a fé dele, mulhamba com a fé do cara. Você não pode fazer isso, evidentemente. Mas o culto da boa aparência, o culto da decência, a decência é a coisa mais, para mim, é a coisa mais imoral que existe. Porque é a essência do mundanismo. Né? É o negócio da mulher de César, quer dizer, ela é impecável e parece impecável. Digo, não existe ninguém assim. Mas pode existir pessoas que pareçam impecáveis. Agora, você vê que, se você pega o exemplo de Jesus Cristo, ele não fez a menor questão de parecer decente. Então, é a imitação de Cristo. Quer dizer, primeiro, tem um Deus que me conhece mais do que eu mesmo. Ou como dizia Paulo Claudel, é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. E é para esse que você tem que se dirigir, é para esse que você tem que mostrar as coisas. Mostrar o que você é verdadeiramente. Então, isso não vai te dar uma consciência tranquila. Ter uma consciência tranquila não é próprio de um cristão. Nós temos a consciência para ela nos atormentar todo dia. Ela mostrar que nós não estamos dentro do padrão. E não estaremos jamais. Então, aquele pedaço que falta, Deus vai ter que botar ali na última hora. Vai tirar dele e botar ali. É o que ele vai fazer. Existem duas frases que, para mim, revelam uma alma imediatamente. A primeira é: eu não tenho medo. Tenho medo. O que significa? Quem foi que lhe perguntou se você tem medo? Não é disso que nós estamos falando. Se você diz isso, é porque você está com medo. E a segunda, eu tenho a consciência tranquila. Então é que nem aquele presidente argentino que eu esqueci o nome, diz: não, ele tem a consciência limpa porque ele jamais usa. Então é isso, quer dizer, não existe o autoconhecimento se você não tem um número enorme de superfícies de reflexão nas quais você possa se comparar. Não é isso? Você vê, não é à toa, vamos dizer, que os grandes psicólogos, todos eles, têm uma cultura literária imensa.
Ele pega a obra do Jung. Que seria o Jung sem ele ter lido tudo quanto é romance, peça de teatro, etc. Esses são os pontos de comparação. Né? O próprio Freud tem isso. Né? Aliás, o Freud, ele pode estar errado no monte de coisa, mas o Freud é um escritor maravilhoso. Melhor que o Jung, é? Então, tem mais perguntas? Olá, tem várias perguntas aqui. Então faça. Uma é sobre o cânone nacional, né? O que lê da literatura do brasileiro. Será que o pessoal está ouvindo? O outro, Não, peraí. Fale. aqui várias perguntas vindo dos alunos online sobre o cânone brasileiro, tá ligado? Né? Quais obras lerem da literatura no brasileiro. E a outra é sobre a ordem de leitura das obras clássicas. Qual a melhor ordem? Olha, eu nunca tive ordem nenhuma, eu ia comprando o que eu consegui encontrar. Quer dizer, mas isso eu expliquei no curso sobre como se tornar um estudante sério. Antes de tudo, você fazer a bibliografia mais completa possível do assunto. A bibliografia que acompanhe a evolução dos estilos, das ideias, das formas e dos problemas. É certo? Desde o início até agora. E você, então, pegar essa lista e transformar numa bibliografia organizada e você dizer, olha, isso aqui é o que eu vou ler pelo resto da minha vida. Posso ler alguma coisa a mais, a menos não. Esse é o princípio de tudo. Agora, existe na minha parte uma lista chamada os 100 melhores livros brasileiros. Ela está um pouco desatualizada. Ela foi feita uns 20 ou 30 anos atrás, mas também nada se publicou nos últimos 20 ou 30 anos que mereça tanta atenção. Né? Pausa para os comerciais, exceto os meus livros. Não tem outro. Né? É por isso que eu digo, minha avó foi profética, ela deu o nome de sobrevivente, do morreu, todo mundo sobrou eu, meu Deus do céu. E um pouco antes tinha o Josué Montello, tinha o Herberto Salles, tinha o Meira Pena, tinha o Paulo Mercadante, tinha o Paulo Francis, tinha um monte de gente. Depois morreu todo mundo, sobrou eu, pô. O que você acha da produção literária brasileira dos últimos 40 anos? O que vai sobrar? O que pode ainda ser lido daqui 100 anos? Eu lamento informar, vai sobrar só eu. Em poesia tinha o Bruno Tolentino, né? Sim, mas o Bruno Tolentino também, o que ele fez? Morreu. Então, morreu, todo mundo morreu, até o Bruno Tolentino. É o negócio do Milor Fernandes, né? Deus morreu, Marx morreu e eu mesmo já não estou me sentindo muito bem. A última grande obra foi a própria morte. Foi. Mas olha, eu acho assim, a carreira do Bruno, ela foi um fracasso. Porque ele, ao chegar ao Brasil, a obra inteira dele estava escrita já. Né? E ele daí para dentro não fez mais nada, ele só editou os textos para publicação. Eu esperava que ele tivesse um papel pedagógico na educação literária da juventude brasileira. Tá? Falhou tudo. O Bruno era um homem muito influenciável, assim, chegava, ia para as festinhas, tomava uns picos, etc. E acabou não fazendo nada. O Brasil, olha, o Bruno Tolentino estava bom para morar na Inglaterra. A sociedade brasileira, para você resistir ao caos brasileiro, você precisa ter certas qualidades, né, que um menino de boa família como o Bruno não tem. Você precisa ter nascido no fundo do poço, ter sido criado na rua, que nem eu. Daí você adquire o anticorpo. Agora, sem isso, não. O menino que aos 20 anos vai para a Inglaterra, estuda em Oxford, é isso. Chega no Brasil, o Brasil vai te matar. Como matou mesmo. Que era o mesmo problema do Zé Guilherme Melchior. Ele não poderia sobreviver nesse meio. O meio era brega demais para ele. Né? Porque eu vou dizer, olha, eu acho que se você pegar a língua nacional, a língua portuguesa do Brasil tem dois aspectos importantes. Então, em primeiro lugar, ela é uma língua de juristas e oradores. Ela não é uma língua de poetas, não é uma língua de romancistas. Se você pegar assim, o que é o supremo modelo de estilo brasileiro? Rui Barbosa. Né?
ou Euclides da Cunha. Então são escritores que usam um vocabulário imenso, períodos de 10, 15, 20, 30 linhas, perfeitamente articulados, graças ao maravilhoso sistema de verbos e conjunções. Então essa é uma característica. Outra característica é a sua vocação para o esculacho. E eu criei o meu estilo a partir dessas duas coisas. Eu quero misturar, né, a solenidade do Rui Barbosa com o esculacho do Ronald Golias. E eu acho que eu faço isso, e tem funcionado. Se você pegar outras nações, se você pegar a língua francesa, por exemplo, a língua francesa tem um gênio da polidez, de ser agradável para as pessoas. É um negócio impressionante. É isso? Até para xingar um cara, você parece que xinga com educação. Né? Décadence avec élégance. Décadence avec élégance. Décadence avec élégance. Então, pegar um inglês. Em inglês a língua melhor para você parecer um isentão. Para você parecer que você é muito superior ao assunto. Você não toma partido. Né? Então é a língua dos eufemismos. Não é tudo que você faz em inglês, você vai dar um floreado para não dar a impressão de que é assim. Né? Hoje mesmo eu estava lendo Aldous Huxley, que era da coleção de ensaios que vocês me deram. Né? O Aldous Huxley é exatamente assim, ele nunca está a favor de nada nem contra nada, ele está sempre por cima. Né? Eu acho que foi por isso que os ingleses chegaram a dominar o mundo, os ingleses americanos. Né? Que é o understatement. Understatement, tudo é understatement. Ele fala tudo entre dentes. Né? Quer dizer, o uso do dente. Voltaire dizia que ele não podia aprender inglês porque ele não tinha dentes. Então, é verdade. Quer dizer, o uso dos dentes na língua inglesa é um negócio simbólico, porque eles falam tudo entre dentes. E assim por diante. Você pega o alemão é língua de fadas e duendes. O alemão é para falar no fundo da floresta, um negócio misterioso pra caramba, né? Cheio de bruxaria em volta. Né? E assim por diante. Bom, eu acho que tem mais perguntas aí. Eu tenho uma última pergunta. É que você, às vezes, recebe perguntas de alunos, mais ou menos assim, professor, como é que eu faço para aprender a escrever? Além de eu ler os clássicos, eu leio, mas eu não consigo. Aí você sempre responde que para você escrever bem, por exemplo, em português, você tem que amar a língua portuguesa. É a primeira coisa. E o que eu queria perguntar é exatamente esse contraste que você ama, essa mistura entre o esculacho e a linguagem que você falou no início, que é do Rui Barbosa. É oratório e esculacho. Né? Então, se você lê, sei lá, o Padre Vieira, o Padre Bernardes, Rui Barbosa, né? Ali você vê a língua portuguesa no máximo da sua força. Não é isso? Mas, ao mesmo tempo, a língua de todos os dias no Brasil ela é cheia de ambiguidades e duplo sentido que um estrangeiro não pega, simplesmente. Você acha que é a língua melhor do mundo para você contar uma piada, não tem outra. Né? Eu sou louco, sou tarado pela língua portuguesa, tanto de Portugal quanto do Brasil. Né? Então, essa é a primeira condição, você tem que amar essa língua e ver o que ela tem de específico, que talentos que ela desenvolve por si. Tá certo? A segunda coisa é você aprender a copiar os grandes escritores. Você está lendo o cara, experimenta escrever coisas no estilo dele, copia o mais possível para dar o mesmo efeito. É sempre assim que as pessoas aprenderam a escrever, não foi de outra maneira. Só que você não vai copiar um, você vai copiar 20, 30, 100. E no fim disso vai sair o seu estilo. Também precisa ver o seguinte, é um negócio que eu lhe falei isso no encontro lá de Vassouras. É quando você encontrar a sua própria voz. É você conseguir falar as coisas de tal modo como se você estivesse falando com o próprio Deus, que te conhece, e ao qual não adianta mentir e não adianta fingir. Então, a voz com que você fala com Deus, no exame de consciência, essa é a sua verdadeira voz.
Mas não pode entrar um elemento teatral aí, né? Você chegar para Deus fingindo um remorso desgraçado. Não, eu estou arrependido, mas não tanto, né? Essa é a sua verdade, é? Quer dizer, eu estou arrependido, mas eu tenho um monte de desculpa para apresentar, eu não vou apresentar aqui porque você já conhece todas. Né? Então você também graduar o julgamento que você faz de si mesmo, de acordo com o bom senso, e usar para você o mesmo critério que você usaria para um outro, e não um critério teatral exagerado. Você não entra na histeria? Não é isso? Muitas vezes eu tive que confessar para Deus o seguinte: ó, Deus, eu cometi tal pecado, eu não sinto que é um pecado, mas a igreja diz e portanto deve ser, né? Mas lamento, isso não chegou a penetrar na minha consciência emocional, entrou na consciência intelectual apenas. Quem já não teve essa experiência? Todo mundo tem, mas eu não falo assim com Deus, né? Só que eu digo, mas é para falar assim, porque essa é a sua verdade e Ele te conhece. Tem mais aí? Deixa eu perguntar aqui. Última, hein? Essa é a última. Tá. Existem estudos de diversas áreas, como história, política, filosofia, livros literários, etc. Deve existir uma ordem de precedência de assuntos ou é possível atacar tudo aos poucos e ao mesmo tempo? Olha, a cultura literária, antes de tudo, é a cultura histórica em segundo lugar. Depois vem o resto. Porque são essas que produzem criações de valor permanente. Na ciência nada tem valor permanente. Por isso que eu achava absurdo. Eu tinha uma época que eu trabalhava na revista da Fundação Vitor Tivita, dirigida aos professores do ensino primário e secundário. E toda hora aparecia alguém dizendo: o ensino da ciência tem que acompanhar a pesquisa. Eu digo, para quê? Quando você crescer, essa pesquisa já foi embora, já veio outra. Quer dizer, isso é inalcançável, é que nem o cachorro persegue o próprio rabo. Então o que você tem que ensinar da ciência? Aquilo que nela tem valor permanente. Né? E foi, eu tive a felicidade de estudar a ciência com um sujeito assim, com o cara entendia isso. Né? O que ele queria nos passar é o espírito da investigação científica, e não esta ou aquela conclusão da ciência. Né? E esse espírito você observa não só na ciência de hoje, tá certo? Mas em qualquer cientista das épocas passadas. A história da ciência, né? A história da ciência é mais importante. Você saber a história da ciência é mais importante do que a própria ciência. Ou seja, faz parte da cultura histórica, de certa forma. Faz parte da cultura histórica, sem sombra de dúvida. Né? Então, você estudar a ciência no contexto geral da história. Tá certo? Mas a história é a história das coisas que, como dizia Rank, é aquilo que efetivamente se passou. Mas você não sabe medir o valor do que se passou se você não tem superfícies de comparação. E são as histórias imaginárias, meu Deus do céu. Está entendendo? É.